Fala, turminha! Vamos ajeitar algumas coisinhas aqui. Aí, agora apareceu e não aparece. Aí, agora sim! E aí, pessoal dos PPGs, tudo bem? Eu, como a maioria conhece ou não conhece, sou o professor Fernando. E estamos começando aí uma série de vídeos para fazer o nosso canal subir, romper a resistência, ganhar tendência e a gente aí ter mais adeptos para o nosso grupo. Que a intenção nossa dos PPGs aqui é ajudar a galera que está começando a entender mais ou menos como funciona esse mercado, não que nós sejamos expert no assunto, mas que aquelas dificuldades que vocês têm no começo, a gente já passou por isso e a gente tenta ajudar da melhor forma. Ninguém é melhor do que ninguém, mas em compensação, toda ajuda é bem-vinda, pelo menos eu acho assim. E para a gente começar, eu pretendo fazer uma série de outros vídeos ainda, mas para a gente começar um assunto que, antes de mais nada, eu acho que muita gente não pensa nisso, a gente vai fazer bem curtinho, pretendo ser bem breve. Mas, uma perguntinha, você sabe o que é ser trader? Às vezes o pessoal escuta um falando, fala, pô, eu estou investindo na bolsa e tal, não sei o que, estou ganhando tantos por cento. A pessoa acha que isso é a receita mágica de se ganhar dinheiro, mas ela não sabe o que está envolvido por trás de tudo isso, né? Então, o que eu venho falar para vocês, hoje a gente não vai fazer nada de análise hoje, aí tá 2 gráficozinhos para vocês acompanhando, porque eu também estou acompanhando o pregão de hoje. Hoje, nessa segunda-feira. E vocês têm aí o índice e o dólar cheio. Mas, voltando ao nosso assunto principal, para a gente não perder tempo. O que é ser trader? Você sabe o que é? Você se prepara para fazer o que você está fazendo? Ou simplesmente você escutou alguém falando que ganha tanto comprando e vendendo dólar, ou investindo no índice, ou comprando ações, ou fazendo isso, fazendo aquilo, e de repente você achou que isso fosse fácil e entrou e a conta foi zerada. Eu no começo fiz isso. Zerei 2 contas ainda por cima. E o que eu aprendi nisso tudo? Quando a gente escuta esse monte de conversa, a gente vê aquela tal teoria do iceberg, né? Todo mundo vê a pontinha do iceberg, aquela parte que só dá lucro, né? Só vê o gain. A gente não vê todo o estudo que tem por baixo da água, todo o tempo que a gente levou de porrada aí nas costas, tudo que a gente construiu, não em questões financeiras, mas em questões de conhecimento. E o trader ele nada mais é do que conhecimento, certo? Não existe alguém que sempre ganha ou alguém que sempre um setup que sempre dá certo. Cada um vai dar certo um dia, outro não vai. Então, mais do que saber ganhar, você também tem que aprender a perder, que é um dos principais. Mas, como tópicos aí do que é ser trader, eu levantei algumas coisinhas. Lógico que como professor eu fiz um planozinho de aula, só para eu não me perder aqui. Primeira coisa, o que eu preciso ter? Eu preciso ter conhecimento daquilo que eu estou fazendo, conhecimento do mercado. Eu sei o que é esse mercado, como que ele se movimenta, né? Eu sei o que é a Bolsa de Valores, eu sei quem que está na Bolsa de Valores, quem que movimenta ela, por que às vezes eu compro, às vezes eu vendo, por que eu posso usar as 2 operações, o que é uma operação da compra, o que é uma operação de venda. Tudo isso eu tenho que estar por dentro do que está acontecendo, eu tenho que saber quais são essas nomenclaturas, esses tipos de entrada, isso eu tenho que conhecer, eu não posso simplesmente... então se eu estou olhando lá o gráfico, que nem o nosso gráfico ali, cruzou a média amarela para cima eu compro, cruzou para baixo eu vendo. Não é simplesmente assim. Se fosse assim, todo mundo estava fazendo isso, né? E ganhando muito dinheiro. Mas não é assim que acontece, né? Então, como que ele se movimenta? Quem que movimenta ele? Quem que compra e faz o mercado subir? Quem que vende e faz o mercado descer? Como é que funciona isso? Será que eu consigo explicar isso para alguém? Quem que faz ele subir ou descer? Quem que consegue comprar muitos contratos, quem que consegue vender muitos contratos, quem que defende posição, quem que mantém posição, né? Qual é a diferença do pessoa física para o jurídica, né? Isso eu preciso estar, pelo menos, conhecendo como isso funciona. Outro ponto importante, eu tenho que conhecer os meus recursos operacionais, né? Eu posso operar pelo home broker da corretora, posso contratar plataformas. A partir do momento que eu contrato as plataformas, que é o jeito mais como que eu posso colocar? Um entendimento melhor, né? Essa que vocês estão vendo é uma plataforma que está aí. Gera mais recursos,
dá para a gente entender melhor, vamos colocar assim, os gráficos, né? Ou tape reading, tanto faz. Mas eu preciso entender a plataforma, como que eu opero, elas são todas iguais, as ordens entram todas do mesmo jeito, e como que eu me posiciono no book de ofertas. Isso eu tenho que também aprender um pouquinho, né? Não é só chegar lá e apertar o botão que dá certo, né? Às vezes até dá, mas não é assim que funciona, né? 1 em 10 vezes vai acontecer isso. Tenho que conhecer qual tipo de plataforma que eu vou utilizar. Tenho que conhecer as configurações dela, para que serve cada detalhe, se eu consigo colocar um stop automático, se eu consigo colocar um stop móvel, se eu consigo um trade stop. Tudo isso eu preciso conhecer através da minha plataforma, e isso leva um tempinho para você aprender como que isso funciona. Outra coisa, isso que vocês estão vendo na tela, esses montes de riscos aí, são indicadores. Quais indicadores que eu vou usar? Que tipo de indicador que é melhor? Como que eu faço para entender esse indicador? Tudo isso vai da formação do trader, certo? Você sempre está conhecendo o indicador e vendo aquilo que melhor se adapta ao seu sistema de leitura. Não existe, esse é melhor do que aquele. Não. Aqui vocês estão vendo duas telas. Eu tenho alguns indicadores em uma e poucos na outra. Isso já para mim já é o suficiente. Então tem essa diferença também. Você tem que se adaptar ao indicador e não ele trabalhar por você. Você tem que conhecer o porquê que ele funciona. Por que quando rompe a média acontece isso? Porque quando ele está longe da média, com tantos porcentos, ele volta para ela. Tudo isso você tem que conhecer, saber um pouquinho sobre isso, que vai te ajudar bastante também. Outro tópico importante, conhecer os tipos de análise. Como que eu analiso o gráfico? Como que eu sei de uma empresa? Eu vou usar um tempo gráfico de Henkel, eu vou usar um tempo gráfico de minutos. Quanto menor o minuto, eu vou utilizar uma estratégia. Quanto maior os minutos, eu vou utilizar outro tipo de estratégia. Como que eu vou utilizar as médias móveis, como eu falei, as bandas, os canais, como que eu vou ler o medidor de volume, esse pertinho aí embaixo que a gente está vendo, ó, como que eu sei que aquilo ali está me dando uma resposta ou está me indicando para não entrar. Como que eu vou ler o tape reading, se eu não gosto de operar gráfico, eu vou operar book de ofertas, eu vou operar o tempo corrido. Como que eu vou ler aquilo ali, como que eu vou entender essas barrinhas cheias de pavio aí que a gente chama de candle, como que eu sei que a força está mais compradora ou menos compradora, o que são esses padrões, o que significa um book de agressão, o que eu tenho no book de ofertas, quem que coloca uma oferta maior está fazendo o quê, quem que bate nessa oferta maior também ele está fazendo o quê com aquilo ali, qual que é a intenção dele de fazer uma pressão tão forte naquele setor de preço. E até o meu medidor de pressão, porque quando ele está 50% o preço não anda, ou quando ele está 40% o preço vai para frente, sendo que ele está menor. Tudo isso faz parte do estudo do trader. Ele não, melhor, não é que ele não. Eu não aconselho você começar sem antes ter, nem que for um conceito básico sobre tudo isso. E é isso que a gente do PPG está querendo passar para vocês. A gente quer fazer esse tipo oferecer esse tipo de ajuda para vocês, para que vocês consigam entender. Não é que a gente vai dar cal ou então falar, usa esse setup aqui porque isso daqui é o santo grau do trader. Não é assim que funciona. A gente quer que você entenda como o mercado funciona, para que você monte a sua estratégia, você leia o gráfico do seu jeito, porque não adianta nada eu passar como que eu opero, porque às vezes o que eu estou entendendo você não vai entender, que é uma leitura minha, aquilo ali funciona para mim. Então você vai montar o seu tempo gráfico, os seus indicadores, você vai operar o seu ativo, né? Não é porque o fulano ganha 5 mil no dólar que você vai ter que operar o dólar. De repente o dólar não satisfaz muito o que você quer. Você não tem aquele feeling para aguentar uma operação. De repente uma coisa é você vê o dólar andando a seu favor, outra coisa é você vê o dólar ou o ativo, né? Andando a seu favor, outra coisa é você vê ele andando contra. Então tem essa também. Então de repente uma operação mais que não exige tanto do seu psicológico, um swing trade, uma formação de carteira para um position, às vezes isso se enquadra mais no seu perfil, e isso você também precisa ter bem definido. Então tudo isso faz parte da nossa formação. Depois de tudo, você tem que pegar todo esse conhecimento e montar de bloquinho em bloquinho, vamos chamar de candle em candle, o seu jeito de operar, o seu perfil de trader, né? Isso vem antes do gerenciamento de risco, isso vem antes de tudo. Primeiro você aprende o que você quer fazer, depois você entende como aquilo ali se mexe, e aí sim a gente vai para um gerenciamento de risco que fica para uma próxima aula
também que eu pretendo fazer. Depois disso, o que você vai fazer? Você vai pegar todo esse conhecimento e vai usar a sua estratégia. Você vai executar isso de que forma? Fazendo replay, pegando uma conta teste, você vai ver se funciona tudo isso que você estudou, se não funciona. Se funciona, o que você pode aprimorar? Se não funciona, aonde você tem que melhorar? Ou de repente mudar o tipo de estratégia, certo? E isso tudo leva-se um tempo, não é de uma semana, não é de um dia para o outro. Isso leva-se um tempo. Por isso que o pessoal que opera bastante tempo, já tem mais um conhecimento, porque a gente já sabe o que dá certo e o que dá errado, né? E todo o tempo a gente está tentando melhorar, porque o mercado ele não é uma coisa única. O mercado ele é soberano, ele não tem um movimento, eu sei que hoje ele vai fazer isso. Ele não é assim, porque como eu falei, se o mercado ele fosse padrão, todo mundo faria isso, todo mundo saberia que nesse exato momento eu tenho que fazer tal coisa. Então não é bem assim que funciona, a gente precisa aprender a ler um pouquinho do que a gente está fazendo. Fazer os replays e tal. E outra, depois que você estudou, aprimorou a sua técnica, tentou melhorar, ou então já teve uma técnica assim que foi bom, isso que eu estou aplicando eu consigo entender. Ótimo. Fazemos a transição para uma conta real. Conta real, antes da transição, gerenciamento de risco. Aí sim a gente monta o gerenciamento de risco. Eu tenho tanto para investir, eu vou aplicar dentro daquilo que eu aprendi esse sistema, e é que nem a gente, pelo menos eu uso isso, né? Qual que é o stop loss? Tem gente que usa stop loss no dólar, por exemplo, padrão de 4, 5 pontos e tal. Na verdade o stop loss ele não serve, eu não vejo ele como algo padrão. Eu vejo aquilo assim, o quanto eu aceito perder naquela operação. Se eu tenho um setup que me dá um sinal, e esse sinal é extremamente positivo, que nem eu mesmo preciso de 4 sinais dentro do meu setup para entrar. Se eu entro com 2 ou 3 sinais, a minha operação é uma operação de risco, porque ainda falta um, e esse um ele pode pesar muito. Então, se eu não tenho os 4 sinais me apontando a entrada, se eu tenho os 4 sinais, o meu stop é mais curto. Se eu não tenho ele e eu quero entrar, alguma coisa assim, aí esse meu stop ele já vai um pouco mais, eu já tenho um pouco mais de medo dele. Então, eu já tenho que calcular um pouco mais o ponto de entrada, de repente o risco desse stop, e aí eu vejo se realmente compensa. Por quê? Porque se aquilo ali der errado por causa de um sinal que não está me dando certo, eu tenho que aceitar a perder tanto, né? E isso a gente vai operacionalizando dentro daquilo que a gente vai construindo como nosso plano de trade, ok? Bom, o que eu tinha para passar para vocês, resumidamente, era isso. A gente vai se ver em outros vídeos, mas para você que quer ser trader, não se esqueça, estudar e estudar e estudar. Não é simplesmente sentar na cadeira, olhar para a telinha e apertar o botão. Essa é a parte mais fácil. Agora, saber por que e como apertar o botão, isso leva tempo, isso gera estudos, e é lógico, quanto mais você conhecer, menos risco você vai correr. Pessoal, vou ficando por aqui. Prometo fazer outros vídeos melhores do que esse, né? Porque não sei nem se esse vai ficar bom. Mas é aquela coisa, a gente pretende crescer como canal, a gente pretende crescer como equipe. Nós somos uma equipe que ajuda sempre, principalmente os iniciantes, sem afobação, sem aqueles cursos milagrosos, sem pegar R$1.000 e transformar em 1 milhão. Nada disso. Muito pé no chão, muita consciência. E é o que a gente pretende aí com vocês, ajudar o máximo possível. Como a gente está no YouTube, se você gostou, deixa seu like, compartilha com os amigos. Se você não gostou, deixa o like também, porque é de graça, não custa nada. E qualquer coisa indica para o seu inimigo, né? Vai que de repente também ele toma um loss aí e você tira sarro dele. O problema é se ele entender o que eu falo e tirar um sarro da sua cara, né? Bom, eu fico por aqui. A gente se vê numa próxima e até mais.